Olá, eu sou a Selma Cravo. Hoje vamos conversar um pouco sobre a necessidade ou não de diagnóstico para uma criança que está com dificuldade de ler e escrever. Nós vemos na escola muita preocupação da criança que está lá no primeiro, segundo ano e ainda não está alfabetizada. E algumas mães me colocam nos comentários dos meus vídeos, eu percebo assim uma grande preocupação e um desespero até de não saber o que fazer. Tem algumas que me colocaram assim: Selma, nós estamos procurando um neurologista, um psicólogo, a escola encaminhou para um psicólogo, estou aguardando, não sabemos ainda o que é, por que ela não aprende, o que eu faço? A minha dica vai para a seguinte situação: vamos pensar primeiro que, independente do diagnóstico de problema neurológico, primeiro descartar também os biológicos, se a saúde da criança está normal. Uma criança que se alimenta bem, uma criança que dorme bem, não está com nenhuma doença aparente, uma criança que tem uma vida, uma rotina boa, normal, não tem um comportamento preocupante demais, tem uma rotina que brinca, aceita a convivência com outros, mas não lê e não escreve. Essa criança precisa ser encaminhada se for realmente depois do segundo ano de alfabetização. Ela tem que ter um tempo para a aprendizagem. O tempo de uma criança é diferente do tempo da outra. É importante um diagnóstico para uma criança, para descobrir às vezes uma dislexia, outros problemas que uma fono pode ajudar, um psicólogo pode ajudar, até um neuropediatra, para dizer se é autista, se não é. Então, essa angústia por saber um diagnóstico não é o mais importante se você trabalhar com ela. Às vezes perde-se tempo de trabalhar com a criança na espera de um laudo, na espera de dizer essa criança é autista, ou essa criança tem dislexia, ou tem TDAH, é hiperativa. Independente do diagnóstico, o que eu quero mostrar para você, mãe, não fique dando atividades que não façam sentido algum na vida dessa criança. Às vezes até a escola peca mandando tarefas de cópias, que a criança não sabe ler e escrever e está lá com folhas e folhas de A, E, I, O, U, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Ma, Me, Mi, Mo. Que sentido tem isso para essa criança? Nenhum. Então, veja, algumas dicas eu dou no meu canal, tem vários vídeos com atividades para você fazer que vai despertar a curiosidade da criança para ela ler e escrever com interesse, com vontade, com curiosidade. Ela tem que ser despertada. Não será através de cópias. Não é com livro didático, copiando folhas, páginas, preenchendo coisas que de repente para ela não faz sentido. É muito importante ouvir essa criança, sentir o que ela diz, a dificuldade que ela está encontrando, e aí sim vamos intervir. O que não podemos errar é permanecer na espera de um laudo, aguardar que venha um diagnóstico para eu agir. Eu tenho que agir de qualquer forma, independente do resultado. É autista? Vamos trabalhar do mesmo jeito, despertando interesse. Tem problemas neurológicos que foi despertado lá. Vamos trabalhar do mesmo jeito, despertando interesse, despertando a curiosidade, alfabetizando com prazer, com alegria. Mais um detalhe, quero contar para você, eu estou falando com tanta certeza e tanta segurança aqui, porque eu já fiz. Porque eu já alfabetizei criança com síndrome de Down, criança autista, criança com déficit de atenção, uma criança com comportamento de agressividade tremendo, com déficit de comportamento, com distúrbio mesmo de comportamento, com deficiência intelectual,
Trabalhei muitos anos com crianças com diversidade de alterações no metabolismo e mesmo assim elas se alfabetizaram. Por isso eu insisto, por isso eu comecei esse canal, é um pouco da minha vida que eu estou falando aqui para você, mãe, principalmente mãe, pai, que tem um filho aí que você de repente não acredita que vai aprender. Fixe bem o que eu vou falar, toda criança tem uma porta pela qual ela aprende. Só que muitas vezes a chave está do lado de dentro. Você está querendo abrir a porta errada. Às vezes o professor está insistindo numa porta que não é a porta de aprendizagem daquela criança. Vamos descobrir essa porta. Aí você pergunta, mas como? Sabe, eu também não sabia. Eu fui trabalhando com essas crianças e foi despertando dentro de mim o interesse ouvindo essa criança. A criança que tem um foco em alguma coisa, algum brinquedo, alguma atividade, é ali que você vai perceber a porta da aprendizagem. Aí, trabalhar com aquelas palavras, fazer as atividades mais diversificadas, atraindo a atenção dessa criança. Porque uma criança que nasce com alguma dificuldade dessa, com algum distúrbio que eu disse, não merece ser carimbado na testa dela, sou autista, por exemplo, e nunca vou aprender? Aí você lava a mão e pronto. Não, mais ainda que você vai trabalhar com ela, mais que você vai se esforçar em buscar técnicas adequadas, caso você tenha um diagnóstico assim, apurado, já sabe o que é, vamos aprender. Tem muitos cursos sobre isso, nos canais do YouTube mesmo, facilita muito para a gente. E aí você vai ver essa criança que de repente estava carimbada para não aprender, para não se socializar, para reduzir o desenvolvimento dela, ela desperta para se desenvolver. E é o mais importante, que ela se socialize, que ela seja feliz, que ela consiga mostrar para você a forma que ela pensa, a forma que ela lê, que ela escreve, que ela lê o mundo. Toda criança lê o mundo de algum jeito. E eu garanto para você que você descobrirá qual é a porta que você vai entrar para ensinar a sua criança aí na sua casa. Conte comigo, se você precisar. Tem vários vídeos sobre alfabetização no meu canal, com atividades que valem a pena você exercitar. Eu garanto para você o resultado. Depois coloque nos comentários para mim, para eu conhecer seu caso.